Muito boa noite a todos. Declaro aberta esta audiência pública para a gente debater sobre educação ambiental e a coleta coletiva domiciliar seletiva no município de Taubaté. Aqui a gente vai poder discutir, gente, um pouquinho sobre um dos maiores desafios que nós estamos vivendo na cidade de Taubaté, que são as enchentes, né? Inclusive, coincidentemente, nesse momento, nós estamos aí com mais de 2 horas de chuva na nossa cidade. E o que vai acontecer depois dessa chuva? É isso que a gente precisa saber. Sendo que a Defesa Civil nos deu uma alerta de que realmente a chuva vem amanhã, na sexta-feira. E ela se antecipou, não sei como vai ser amanhã. Mas a gente tem tido algumas provocações da população a respeito dos PEVs, que nós estamos aqui com o secretário de Serviços Públicos, o coronel Sodário, obrigada pela presença. Também o secretário de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, o Gabriel Alcântara, acompanhado pela diretora Laís Bonafé. Então, eu agradeço grandemente a presença de vocês. Também nós temos aqui a assessora parlamentar do vereador Ariel Katz, a Andréia Souza, e a minha assessoria, além dos nossos servidores da Câmara Municipal, sempre muito gentis e presentes na nossa audiência. Nós temos sofrido alguns desafios na cidade de Taubaté com lixo. Mato alto, lixo, mas hoje especificamente a gente vai falar sobre os lixos da nossa cidade, reclamações constantes dos coletores. A população reclama dos coletores, que eles vão pegar o lixo, derrubam todo o lixo no chão, em frente às suas casas, e vão embora. E eles se defendem dizendo que os lixos são mal colocados no saquinho. Nós temos um coletor que se machucou nessa semana com um caco de vidro no saquinho, machucou a mão dele. Fora outros tipos de resíduos que é colocado, às vezes, sem pensar no próximo. Com toda essa discussão entre quem é culpado, porque o próprio caminhão mesmo da Eco Taubaté, ele tem um cronograma, um tempo para se cumprir quando passa em frente às suas casas, e os nossos coletores não têm tempo hábil para ficar recolhendo o lixo daquele saquinho que muitas vezes você colocou um saquinho rasgado. Coloca muito lixo num saquinho só, economizando sacolinha de supermercado. O ideal mesmo seria colocar naquele saco de lixo preto, grandão, grosso, que realmente segura o lixo e protege aí os nossos coletores. Então, a gente também vê muitas pessoas varrendo a frente da casa, folhas de árvore e jogando no bueiro. Isso é constante de acontecer e é por isso que a gente está vendo a natureza revoltada. Porque quando você joga o lixo no bueiro, o seu bueiro de frente da sua casa vai ficar entupido. E o que vai acontecer quando vier uma chuva muito forte? Vai alagar a sua rua, o seu bairro e a sua casa. Então, a gente, partindo desse princípio, tomamos a iniciativa de fazermos essa audiência pública, convidando aqui o coronel Sodário, convidando o Gabriel e a Laís, e também Itamar de Jesus, que já foi vereador nessa casa, é meu assessor. Ele fez um estudo, inclusive ele fez uma apostila, ele mandou encadernar uma apostila do estudo que ele fez sobre as nossas coletas, nossos lixos da cidade de Taubaté. E ele fez um estudo muito precioso, inclusive encaminhou esse estudo já às secretarias competentes, e a gente não teve resultado. E assim, um projeto, né, um estudo riquíssimo, que poderia contribuir demais com ideias para o município da nossa cidade. Já deixo, Itamar, a provocação e o convite a você, que consiga sentar com o Sodário, com o Gabriel e a Laís, que estudam muito, são muito interessados nessa pauta, nesse assunto,
para que eles possam dar uma olhada nesse estudo riquíssimo e super legal que você fez aí, junto ao nosso gabinete. Itamar vai estar daqui a pouquinho tendo a oportunidade também de explanar, principalmente quando se trata do lixo de luxo, que é o lixo de construção civil. O que a gente faz com eles? Para onde vai? O que poderiam gerar para o nosso município? Nós estamos precisando tanto arrecadar receitas, o quanto a gente poderia somar com isso. Então, isso também vai ser explicado. Peço gentilmente também que o secretário Gabriel, um estudioso do meio ambiente, possa falar um pouquinho também para a gente sobre o aquecimento global. Né? Nós estamos vendo aí que a natureza está muito revoltada, e eu já vou continuar aqui, que eu já saí da pauta. Esqueço que eu não estou no rádio, viu, Tiago? E a gente precisa entender, né, cada vez mais o problema do aquecimento global. Tem a ver com os lixos? Fica também a pergunta, quais cuidados devemos ter para que a gente conserve o nosso meio ambiente, o ar que a gente respira? Podas de árvore, todo mundo quer cortar a árvore que está em frente à sua casa. A árvore atrapalha, suja a minha calçada, eu quero tirar a árvore. A árvore atrapalha a minha garagem, eu quero tirar a árvore. A árvore, qualquer coisinha quer tirar a árvore. E aí, é legal a gente tirar a árvore? São perguntas que a gente vai deixar, a gente vai fazer aqui para os nossos secretários e saber também como é que está o planejamento de lixos na nossa cidade. E os PEVs estão dando conta do serviço? Saberemos tudo isso agora nessa audiência. Eu passo a palavra ao coronel Sodário por uma questão de antiguidade, respeitando a antiguidade, que o senhor possa fazer aí a abertura, né, da nossa audiência, com um pouco de conhecimento que o senhor vem à frente da pasta de serviço público, muita reclamação de lixo, né, as pessoas também jogando lixo de qualquer jeito. Ah, eu fui no PEV, estava fechado, eu joguei aqui no terreno. Que mal a gente tem feito à sociedade quando a gente comete esse crime, porque é um crime ambiental. É com o senhor a palavra. Ah, desculpa, eu preciso terminar aqui, né? Eu preciso fazer essa pauta, então vamos lá. Nesta audiência, acompanharemos o conteúdo apresentado pelos participantes e, após as explanações, os senhores vereadores que estiverem presentes farão seus questionamentos. Você, munícipe, que nos acompanha agora, da sua casa, você pode participar com a gente. Deixa eu ver onde que está, porque eu pulei aqui o pessoal que está em tribuna, que vai usar a tribuna. Item 5, você vai nos acompanhar pela TV Câmara e vai participar. Você vai enviar sua pergunta, se você quiser, pelo WhatsApp 3625-9501. Pode mandar sua pergunta, fazer seu questionamento, a sua reclamação. Inclusive, temos encontrado bichos peçonhentos em alguns bairros da cidade de Taubaté, um motivo também que nos trouxe a essa audiência. Então, olha, o WhatsApp para você mandar o seu questionamento ou a sua opinião para contribuir conosco é o 3625-9504. Para que os nossos trabalhos transcorram de forma organizada, contamos com a colaboração de todos que estão aqui hoje, para que a gente possa evitar discussões, apartes, interrupções e também assuntos que, de repente, nem têm a ver com o verdadeiro motivo da nossa audiência. Convido, então, o coronel Sodário para fazer a abertura dessa audiência. Por favor, coronel. Boa noite, vereadora Vivi. Boa noite a todos que acompanham pela TV Câmara, né, pela internet. Nós estamos aqui representando a Secretaria de Serviços Públicos. Também gostaria de cumprimentar os assessores, né, Itamar de Jesus, e a todos que estão presentes aqui nesse momento. A Secretaria de Serviços Públicos é uma secretaria que realiza uma série de atividades relacionadas com a limpeza da cidade, zeladoria, coleta do lixo, coleta seletiva, PEVs, retirada de material descartado em área, né, irregularmente, e tudo que diz respeito, poda, capina, roçagem do mato nas vias públicas, e nós estamos à disposição para a gente poder responder as perguntas e, com isso, trazer os esclarecimentos necessários e também os projetos para a gente poder desenvolver um bom trabalho. Maravilha. Obrigada, coronel Sodário. O coronel está à disposição, é o secretário de Serviços Públicos, responsáveis pela limpeza pública do município de Taubaté. Eu passo a palavra agora ao secretário de Meio Ambiente, Gabriel. Boa noite, Vivi.
Boa noite, colegas da mesa, Laís, Sodário, aos assessores aqui que estão presentes, telespectadores da TV Câmara. Vivi, parabéns novamente, mais uma audiência aí de um tema muito relevante, né, ainda mais na situação que a gente está agora. A gente vê a questão das chuvas, né, a gente sabe o impacto que isso traz para a população, né, e isso tudo parte de um princípio até da física, né? A gente tem uma lei da física que fala, a lei de conservação de massas, que nada se perde, nada se cria, né? Tudo se transforma, né? Então, o lixo, ele é persistente, né? A partir do momento que ele sai da sua casa, dificilmente ele vai se transformar por conta própria, né? A transformação, ela demanda um gasto energético, né? Por exemplo, através da incineração, enfim. Então, esse problema, né, como a vereadora colocou, ele volta para a casa da pessoa, né? Então, o lixo que você joga na rua, ele volta para sua porta. E a gente está vivendo isso agora, né? Essa questão climática que a gente está vivendo é muito relevante, né? A gente está no meio de um El Niño, então por isso que a gente está tendo esses eventos climáticos mais intensos agora, mais fora da normalidade, né? Na engenharia a gente trabalha com um termo que chama tempo de retorno, né? Que é o que a gente usa para poder dimensionar as obras de drenagem, obras hidráulicas, né? E aí, normalmente, quando você dimensiona um piscinão, alguma travessia, uma ponte, você pensa, um termo de retorno de 50 anos, que é uma chuva que acontece uma vez a cada 50 anos, ou uma vez a cada 100 anos. E esse termo está caindo em desuso, né? Porque a gente vê que essas chuvas que a gente espera que ocorram uma vez a cada 50 anos, elas estão acontecendo todos os anos, ou até, né, com maior frequência, aí, que realmente não dá mais para você projetar uma obra de engenharia e garantir que ela consiga resolver permanentemente os problemas de drenagem nas cidades, né? E isso somado, lógico, à questão da conscientização da população, que o lixo só intensifica isso, né? Então, realmente é um problema que deve ser tratado aí de forma muito intensa pelo poder público, né, com participação da iniciativa privada. A gente está buscando várias formas de fazer isso, a gente está firmando parcerias para poder aumentar a nossa capacidade de trazer a educação ambiental nas escolas. A Laís vai explanar bem a importância disso, né, a questão principalmente de como a população pode acondicionar o seu resíduo de forma a não prejudicar o coletor, né. Existe um termo na Política Nacional de Resíduos Sólidos que é um dos princípios, que é responsabilidade compartilhada, né? Todos os entes da sociedade são atores nessa gestão dos resíduos sólidos, né? Vai desde o gerador, né, que está lá em cima, lá na ponta, o consumidor também, que é um responsável pelo lixo, né? Os coletores, os operadores, né, a sociedade civil, o poder público, todo mundo é parte na solução desse problema, né? Então, é muito importante que todos estejam engajados para poder conseguir resolver isso, ou pelo menos mitigar os impactos disso na sociedade, né? Então, novamente, parabéns por essa audiência e eu fico à disposição depois para a gente poder tirar as dúvidas. Nós ouvimos aqui o secretário de Meio Ambiente, o Gabriel, e agora a gente passa a palavra à Laís para que ela possa explanar para a gente um pouquinho desses desafios, do que a gente vem vivendo, né, à frente. Eu não sabia que era o El Niño, e o que o Gabriel falou faz muito sentido. Do nada a gente está com baita de um sol, um calor, do nada vem aquela chuva. Antigamente a gente via esses desastres fora do país. Agora a gente está vendo acontecer no Brasil e bem perto da gente, inclusive em Taubaté. Então a gente vai entender um pouquinho sobre... Eu gosto dessa frase, eu uso muito ela. Tudo que a gente manda para o universo te devolve. Isso está acontecendo demais. Laís, a palavra é com você. Boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar nessa audiência pública tratando desse assunto tão importante que é a gestão ambientalmente adequada de resíduos. Nessa semana, segunda-feira, nós estivemos em São Paulo, eu e o Gabriel, num workshop sobre os 20 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E o que a gente pôde perceber é que é um desafio comum em todas as cidades justamente tratar dessa questão da solução dos resíduos, que cada vez mais tem sido desafiador, né, por conta do aumento da população, por conta que é uma questão que precisa envolver todo mundo, tanto a população, quanto o poder público, quanto o setor empresarial. Então, é um grande desafio mesmo, a quantidade de volume que tem sido gerado, resíduos eletrônicos também, as pessoas têm trocado de materiais com muita frequência, então também é outro assunto que vem sendo discutido muito frequente. E aí eu preparei aqui para apresentar para vocês
uma apresentação sobre o que a gente faz aqui em Taubaté em relação à educação ambiental e quais são os desafios também que a gente enfrenta por aqui. Posso passar? Ah, é? Tá. Então, falar um pouco sobre a responsabilidade compartilhada pela cidade que queremos. Por que que isso importa? Porque, como o Gabriel bem falou, o lixo não desaparece. As pessoas acham que a partir do momento que colocou o lixo ali na frente de casa, ela está livre desse problema, mas a gente precisa procurar a solução. Esse lixo ele precisa ser ambientalmente descartado. Então, é muito importante que as pessoas também pensem, né, no que elas estão descartando, façam coleta seletiva, porque o resíduo ele tem um grande potencial de voltar para a cadeia de produção. Então, o certo mesmo é que a gente descarte só o que é rejeito, que é aqui. Opa, peraí que eu acho que... O que eu fiz aqui, Gabriel? Tá aparecendo? Tá. Tá. Então, o lixo, quando ele não é descartado de forma correta, ele impacta a saúde e o meio ambiente, né? Ele pode contaminar o solo, pode contaminar o lençol freático, impacta a saúde também, porque atrai animais peçonhentos, às vezes acumula água, que acaba gerando também a questão da dengue. Então, quando descartado incorretamente, ele gera uma série de impactos para nós mesmos e pequenas atitudes geram impactos positivos quando a gente fala de destinação correta dos resíduos. Então, falando um pouco de quem está na linha de frente, como a vereadora Vivi bem colocou, os coletores, eles estão ali na linha de frente, então eles sofrem também com a forma como a gente descarta o resíduo. Eles fazem esse serviço que é essencial para a população, que é levar o nosso lixo embora, mas eles também passam por riscos diários ali no trabalho deles e eles precisam de respeito e colaboração de todos. Então, o problema atual que a gente se depara o tempo todo são sacos rasgando nas ruas. É muito importante que a pessoa tenha uma lixeira alta em frente à sua casa, porque isso evita que o animal vá procurar comida no lixo, ou que a chuva acabe arrastando esse resíduo para a boca de lobo. Então, esse é um problema sério que a gente enfrenta, com vazamento de resíduos também. Então, é muito importante que, quando vá descartar, tente jogar o resíduo com a menor quantidade de líquido possível junto. Em relação ao risco de acidentes, né, as pessoas às vezes descartam vidro, material pérfuro cortante, fazem esse descarte inadequado, e isso também acaba prejudicando a saúde dos coletores e oferecendo risco aí para eles. Então, aqui tem essas imagens, né, de uma grande quantidade ali de lixo na boca de lobo. O próprio coletor aqui com lixo quebrado na mão. Então, são problemas aí que a gente enfrenta diariamente. Em relação às enchentes também, como já foi falado, o lixo em boca de lobo causa entupimento, e isso vai para a galeria de águas pluviais, que vai acabar entupindo e causando um problema sério, como a gente viu recentemente, né, o alagamento lá no bairro Santa Teresa, como mostra essa foto aqui. Então, isso acaba impactando toda a cidade, acabou impactando até a rodovia, e no final das contas, quem sofre é a própria população. Então, é por isso que é tão importante a gente debater esse assunto, porque quem sofre as consequências depois somos nós mesmos. E falando um pouco sobre o meio ambiente e o clima, né, os eventos extremos estão cada vez mais frequentes, então ações locais fazem sim muita diferença para enfrentar a emergência climática que estamos vivendo. E o descarte correto, ele contribui e reduz para que impactos como esse na foto sejam evitados.
Então, falando um pouco de como a gente pode descartar corretamente, né? Usar sacos de lixos resistentes, não encher muito esse saco para que não cause o transbordo desse material, amarrar bem a sacola, colocar próximo da coleta sempre que possível. Então, no site da Eco Taubaté, que é a empresa que faz o recolhimento do lixo aqui na nossa cidade, tem o calendário da coleta no seu bairro. Então, a população pode entrar no site, verificar qual é o horário que a coleta passa no seu bairro e tentar colocar o mais próximo possível da coleta para evitar que animais acabem bagunçando ali o lixo, ou que esse lixo seja sendo levado por chuva, e algumas coisas nesse sentido que nós podemos fazer para poder evitar que isso aconteça. E atenção especial também, quando a gente tiver vidro, objeto cortante, colocar ele dentro de um recipiente para poder proteger o coletor, identificar os materiais perigosos. Então, se for possível, colocar numa caixa, lacrar essa caixa, colocar uma informação ali, cuidado, vidro quebrado, que isso ajuda muito o coletor a já tomar cuidado e se prevenir para que algum acidente aconteça com ele. E também evitar jogar muitos líquidos no lixo comum, porque isso acaba também atraindo animais peçonhentos, atraindo animais na rua, que vão acabar bagunçando esse lixo, que vai acabar sendo arrastado depois. Então, são coisas simples que nós podemos fazer para poder auxiliar nessa questão. E falando um pouco sobre coleta seletiva, nós podemos separar os recicláveis em casa, é muito simples de fazer. Você pode ter uma lixeira com um volume maior para que você possa colocar tudo que é reciclável nessa lixeira e deixar uma outra lixeira menor para que só seja descartado mesmo o que não for possível de reciclar. O rejeito mesmo, que é o resto de comida, o lixo do banheiro, que são coisas que não tem como a gente reaproveitar. Isso faz com que o volume de lixo diminua, né? O ideal, o mundo ideal é o lixo zero, que é mandar realmente só o que não tem mais jeito para o aterro sanitário e reaproveitar tudo o que for possível. Isso preserva também os nossos recursos naturais, porque quando a gente consegue fazer a coleta seletiva, isso vai para as cooperativas, gera renda, volta para a cadeia produtiva, faz com que a gente extraia menos recursos naturais do meio ambiente, que a gente gaste menos energia no material produtivo, e isso contribui diretamente aí também para o meio ambiente. Então, aqui tem alguns exemplos, né, de materiais para coleta seletiva, que são vidros, alumínio, papel, papelão, plástico. São esses materiais que a gente pode separar para poder contribuir com o retorno do resíduo para a cadeia produtiva. Aqui eu coloquei a coleta de resíduos em pontos de entrega voluntária aqui de Taubaté. Nós temos esses pontos de entrega voluntária em Taubaté, onde a população pode levar o seu resíduo da coleta seletiva, o seu material inservível aí de casa, precisa descartar algum material, uma TV, algum material velho, o PEV recebe até 1 metro cúbico de resíduo, né, entulho, resto de poda, mobília, lixo eletrônico, lâmpada. Eles recebem nesses pontos de entrega voluntária, onde a população pode levar para poder contribuir, né, e que esse material consiga voltar para a cadeia produtiva e não vá parar num aterro sanitário. Então, aqui tem os endereços e o horário de funcionamento. Muito importante ficar atento ao horário de funcionamento, porque tem muitas pessoas que acabam indo num horário que o PEV está fechado e se acha no direito de jogar o resíduo na rua. Eu vou até colocar uma imagem aqui depois para vocês, bem chocante, que a pessoa simplesmente acha porque naquele horário que ela foi estava fechado, ela tem o direito de jogar na rua. Então, a população pode fazer a sua parte levando aí os seus resíduos nos PEVs.
Aqui a imagem, que é aqui de Taubaté, em frente ao PEV. Então, é importante respeitar os dias e horários de funcionamento e não fazer descarte irregular em frente ao PEV, como a gente viu nessa foto aqui, que foi descartado num horário que o PEV não estava aberto. E aí, eles fizeram isso. Então, falando um pouco sobre o ciclo positivo dos resíduos, né, a separação correta gera muitos benefícios. Os recicláveis, eles vão para as cooperativas ou eles vão para catadores e geram renda. Então, isso é um impacto social muito positivo. Também podemos fazer a compostagem. Tem um método de fazer compostagem em casa, que são nessas caixinhas, que é bem simples de fazer. Então, casca de fruta, casca de ovo, borra de café, esses resíduos a gente pode fazer a compostagem com eles, juntando com um pouco de folha seca que a gente varre em frente de casa e consegue fazer a compostagem. Isso também contribui para a redução de lixo que vai para o aterro e produz um adubo orgânico e um biofertilizante que a gente pode usar na nossa horta, que a gente pode usar nas nossas plantas. Então, também gera um impacto positivo e contribui para reduzir os custos com a destinação dos resíduos e também em relação aos impactos ambientais. Então, falando de impacto positivo, ele gera um impacto social, econômico e ambiental. Social porque ele gera renda, principalmente para as pessoas que mais precisam, né, que vivem aí, que têm a sua fonte de renda primordial girando em torno da coleta de resíduos. O impacto econômico, porque reduz os custos com a destinação ambientalmente adequada. A coleta de lixo ela custa muito caro, a destinação para os aterros sanitários também custa muito caro. E se a gente for parar para pensar, se a gente não faz a coleta seletiva, esse resíduo deixa de ir para a cooperativa, um resíduo que tinha um valor econômico agregado, acaba indo parar num aterro sanitário e a gente paga para aterrar. Então, a conta não fecha. E além do impacto ambiental também, que é gerar menos poluição e extrair menos recursos da nossa natureza para poder produzir mais coisas para a gente utilizar no dia a dia. Tá funcionando aqui? Acho que tá, né? Parou? Oxe, pera. Tá, peraí. Aí, tá. Então, aqui acho que parou para mim. Deixa eu ver. Os resíduos, eles são responsabilidade de todos. O poder público tem a sua responsabilidade, mas a população também tem a sua responsabilidade e as empresas que colocam esses produtos no mercado também têm a sua obrigação de fazer e de promover aí a logística reversa desses produtos que eles colocam no mercado. Agora está aparecendo, né? E falando um pouco de educação ambiental, informação gera mudança, então quanto mais a gente aprende, mais a gente pode disseminar a informação e colocar em prática. A educação ambiental começa em casa, então o filho às vezes aprende na escola e leva a informação para casa, porque as crianças são grandes disseminadores de informação. E também o exemplo dentro de casa, ele faz com que a gente leve isso para frente. Então, a educação ambiental começa em casa e cada cidadão é um agente ambiental. Então, se cada um fizer sua parte, juntos a gente consegue aí uma grande mudança na transformação do resíduo que a gente gera. Falando um pouco sobre as ações da Prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente, anualmente a gente faz um mutirão de resíduos eletrônicos na Semana do Meio Ambiente em junho.
esse mutirão já coletou aí toneladas de resíduos eletrônicos que a gente consegue fazer com que volte para a cadeia produtiva. Os resíduos eletrônicos contêm muitos materiais diferentes, ele precisa ser cuidadosamente desmontado e cada material ser cuidadosamente destinado, principalmente a questão de baterias. Eles contêm muitos metais pesados, então por isso é importante que eles sejam destinados para um local correto. E também já fica o convite para a nossa próxima edição, que vai ser no dia 13 de junho, no centro. E aí a gente vai passar mais informações aí conforme esse evento for se aproximando. Também lá no Parque do Itaim, que é a nossa unidade de conservação municipal, nós fazemos trabalhos com os alunos da rede municipal, recebemos inclusive visita de outros municípios já para fazer atividades lá no nosso núcleo ambiental. Em parceria com a Secretaria de Educação aqui de Taubaté, nós sempre levamos alunos para atividades práticas lá no núcleo ambiental. E voltada à questão dos resíduos, eles trabalham na escola o assunto com as crianças e depois a gente faz uma atividade prática lá no parque, com lixeiras coloridas, uma representando cada resíduo. Também falamos um pouco sobre resíduos eletrônicos e as crianças participam aí dessa dinâmica para poder incentivá-los aí a fazer a coleta seletiva, fazendo essa separação de resíduos na prática. É uma atividade muito legal, que as crianças gostam muito de ir lá. E também temos uma compostagem lá no parque com minhocário, então às vezes tem criança que nunca viu uma minhoca, nunca pegou uma minhoca, nunca viu uma minhoca de perto. Então a gente tem essa compostagem lá para ensinar um pouco também sobre a transformação dos resíduos orgânicos. Nós geramos também muitos resíduos orgânicos, então é importante pensar na compostagem e também porque isso gera um adubo natural, que é um produto que a gente pode utilizar nos nossos jardins, na nossa casa, e evitar de que esse material também vá parar no aterro sanitário, que é um material muito rico. Então as crianças gostam muito dessa atividade, tem aí a vivência com as minhocas e elas ficam muito interessadas pelo assunto. Então, é uma forma de fazer a educação ambiental com as crianças também. Então, a mensagem que a gente deixa é que cidade limpa não é a que mais se limpa, mas a que menos se suja. Então, todos nós temos que construir juntos uma cidade mais consciente. Muito obrigada. Excelente apresentação, acho que tirou bastante dúvida. Nossa, muito legal mesmo. Acho que você fez um resumo geral daquilo que eu já havia pedido, para que a gente pudesse aprender um pouco também de como que a gente pode reciclar, como pode ser feito, né? Os cuidados, inclusive, com os nossos coletores. Nós temos aqui participação. Já passo a palavra para o Itamar de Jesus. Antes, participação da Adriana Moura. Boa noite a todos. Eu trabalho no PEV Piratininga. Sou formado em gestão pública e atualmente faço MBA em Cidades Inteligentes, Smart Cidade. E algo que eu gostaria de perguntar, a importância de voltarmos a separar as caçambas, o que é entulho e o que é inservível. Gostaria de estar solicitando um treinamento a nós funcionários e pedir urgentemente mais trocas de caçamba nos caminhões. Trocando exemplo, o PEV que eu trabalho, há de 1 ou 2 trocas por dia. Para o PEV que trabalha plantonista, isso não tem sido suficiente. E pedir mais 2 PEVs plantonistas na cidade, ressaltando que não adianta ter PEVs abertos se não tem caçamba disponível. É muito importante as cooperativas estarem retirando os eletrônicos, as reciclagens todos os dias. Assim evitaremos muito vandalismo, invasões e depredações do local do nosso trabalho. Não deveria ser comum, mas é rotineiro e frequente os PEVs serem invadidos por moradores em situação de rua. Quem responde, Sodário ou o Gabriel? Por favor, Gabriel.
Boa noite, Adriana. Muito boa a sua pergunta. Realmente é muito importante a gente fazer uma capacitação dos nossos colaboradores dos PEVs. É uma coisa que a gente realmente pretende fazer futuramente. A gente vai, a partir da semana que vem, né, agora com essa alteração da gestão de resíduos sólidos para a Secretaria de Meio Ambiente, iniciar uma visita nos PEVs, identificar em cada um dos PEVs quais são as suas particularidades, né, como é que funciona. A gente sabe que alguns PEVs trabalham em regime 12/36, outros têm regimes diferenciados. A gente quer conhecer o funcionamento disso. O Sodário e o Kaique já passaram muitas informações para a gente, mas a gente também quer conversar com os nossos colaboradores, né, para entender o funcionamento, entender as necessidades, ver o que a gente pode fazer para contribuir, né. Acho que a segunda, o que era a segunda? Teve uma pergunta que você fez sobre a questão das caçambas, né, até que sugeriu aumento da quantidade de PEVs, né. A gente fez uma visita em São José dos Campos, né, e a gente percebeu que lá, apesar de ser uma cidade com o dobro do tamanho de Taubaté, eles têm praticamente a mesma quantidade de PEVs que aqui, né. Então, às vezes, é uma questão que a gente precisa avaliar. Acho que a partir do momento que a gente está aumentando os nossos PEVs, talvez a gente tenha que buscar formas de reduzir os resíduos que chegam nos PEVs, né? A gente buscar outras formas aí de trabalhar a questão da educação ambiental, né? A questão de separar melhor os resíduos para a gente poder ter uma melhor segregação deles, né? Nesses equipamentos. Então, acho que tudo isso tem que ser avaliado, né? Obviamente, a gente está numa questão agora de avaliar os custos de cada alternativa que a gente tem disponível. Os PEVs são uma prioridade na questão da gestão dos resíduos sólidos. A gente sabe da importância desses equipamentos. É uma missão dada pelo prefeito, realmente, que a gente estude o que pode ser feito para melhorar a situação dos PEVs aqui na cidade. A gente tem um dever agora, né, de dar um retorno à população de um novo tributo que foi criado agora. A gente está com muito interesse em trabalhar isso o quanto antes, então pode ter certeza que a gente vai olhar com carinho a situação dos PEVs. Muito bom. Agora eu vou fazer as minhas perguntas, ex-vereador da 12ª legislatura, Itamar de Jesus, que depois vai fazer os seus questionamentos. Queria fazer as minhas perguntas, que serão curtas e rápidas. O Itamar, ele é mais didático, né? Ele se aprofunda bem. Primeiro, falar sobre as enchentes. Nós temos aqui uma munícipe presente, a dona Laurita, que teve que sair da sua casa naquela descida para quem vem do Alto São Pedro, sentido... Você passa em cima do viaduto, quando você vai descer... Como é que é o nome da avenida ali mesmo? Bandeirante. E ela teve que ir embora da casa dela por conta de enchentes, principalmente quando desce do Alto São Pedro e principalmente da Via Dutra. Alguns moradores, nós temos ali em média 10 idosos que moram naquela casa que eram dos seus pais, tiveram que abandonar suas casas, porque ali todas as vezes que chove forte, alaga a casa. É um ponto muito delicado, que inclusive, dona Laurita, já vou responder a pergunta da senhora, eu já entreguei pedidos de emenda a alguns deputados, tá, estaduais, solicitando verba para a gente poder fazer essa obra na região. E a gente sabe aí que nós temos alguns pontos delicados. Por que acontece, né, essa enchente? A gente se preocupa com o lixo da nossa cidade. Será que ali não tem boca de lobo? Ou será que ali elas estão entupidas? Como que é feita a manutenção da prefeitura, né, no quesito, secretário Coronel Sodário, dessa manutenção das bocas de lobos, que a gente vê em muitos pontos que deveriam ter e não tem, se já há um estudo da Prefeitura Municipal sobre isso, e a manutenção de limpeza para que a gente não passe por essa situação que a dona Laurita e seus vizinhos sofrem toda vez, são idosos. Eu fui visitar a casa deles, tem um idoso lá que a porta dele é de cimento, então ela pula por cima do cimento para poder entrar na casa dela. É uma senhora de 70 anos. Para ela entrar na casa dela, ela pula por cima. Ela colocou uma porta metade de cimento, de medo da chuva entrar e fazer o estrago que foi feito. Dona Laurita está brigando na justiça. A casa dela se perdeu todinha, ela perdeu tudo que ela tinha. Ela está aqui, inclusive no plenário. Qual é a medida que a prefeitura está tomando agora? Porque se vier mais uma chuva forte daquela, o que a gente vai fazer? Essa situação, né, enfrentada pela dona Laurita, como também por diversas outras pessoas, né, na nossa cidade e em outros municípios também, por ocasião das chuvas torrenciais, de alto volume de chuva num curto período de tempo. Esse alagamento, ele tem um período de drenagem, né, que ele deve ir para
para a rede de canalização da cidade. E, periodicamente, são realizadas atividades de limpeza nas bocas de lobo. É a Secretaria de Obras, que tem uma equipe especial para isso, e também trabalha com contratação de serviço de hidrojateamento nesses pontos mais críticos, justamente para poder fazer a liberação dessa canalização para a fluidez das águas pluviais. E a gente conta com o apoio da população para não descartar materiais que possam ir nessas bocas de lobo ou na canalização dos córregos que nós temos na cidade. Atualmente tem um projeto que está para ser iniciado pela Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente, que faz parte de um plano de macrodrenagem da cidade, que vai ampliar a capacidade da drenagem na nossa cidade. Isso aí até poderia ser complementado pelo secretário Gabriel, que é um trabalho que foi feito justamente pela Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras e o Governo do Estado. Muito obrigado, Sodário. Realmente é uma questão que a gente tem que colocar aqui, né? A dona Laurita, a gente sabe da situação dela, a Secretaria de Obras está buscando alguma forma de poder ajudar a resolver. A gente tem algumas dificuldades de resolver os problemas de drenagem de tudo aquilo que está próximo à Dutra, né? A questão da Dutra é um complicador, né? A gente tem esse fator aqui na cidade de Dutra e MRS, que são dois gargalos, dois obstáculos para a drenagem aqui, que a gente sempre tem que buscar algum meio de superar, né? Então, essas duas obras que o Coronel Sodário citou, né, que estão para iniciar agora, já foram concluídos os projetos executivos, né? No próximo mês já devem ser iniciadas a obra aqui da duplicação da rede de drenagem aqui na Avenida do Povo, com a adequação da microdrenagem, ou seja, trocas e construções de novas bocas de lobo em toda a região aqui na proximidade da Avenida do Povo. Deve iniciar aí a obra a partir da segunda quinzena de abril, com a mobilização já do canteiro de obras. Ela deve se iniciar aqui no final da avenida, né, perto aqui da cobertura, e se estender até o início da avenida lá próximo à Dutra, né? Então essa é a duplicação da rede que vai ser feita aqui. E a outra obra que vai ser realizada também lá no Campos Elíseos, que é um bairro que sofre muito com a questão das enchentes ali, toda chuva praticamente, eu moro lá, tive dificuldade de chegar aqui com a chuva que estava tendo, porque qualquer chuva faz a rua José de Ângeles, né? Ela alaga muito fácil, tem problema sério ali de um córrego, que é o córrego do Convento Velho, que a tubulação que passa por debaixo da Dutra ali, ela não consegue comportar esse volume de água. Então ali vai ser feito um parque alagável, que é basicamente um reservatório, um grande reservatório, né, como se fosse um piscinão, com a diferença de que ele é urbanizado. Então, na verdade, ele é uma área útil, uma área de lazer, né, com equipamentos de lazer, mas como ele tem um nível mais baixo do que o nível da rua, o nível das calçadas, quando chove, a água ela é acumulada ali, né, para poder ter um reservatório e evitar que essa água chegue com grande vazão ali na frente, né, onde fica toda a região ali da Avenida Desembargador, né, do Mercado Municipal. Então, esse parque alagável vai contribuir não só para reduzir a questão das enchentes ali na região do Campos Elíseos, mas vai contribuir também para ajudar quem fica lá na frente, ali a partir da Avenida Desembargador, na própria travessia ali do túnel, né, que a gente sabe que sempre sofre com esse problema das enchentes também. Então, são duas grandes obras aí, em torno de 20 milhões de reais de investimento, a partir de uma parceria da Prefeitura com o FEHIDRO, que é um órgão do governo estadual. Então, a gente agradece muito ao Comitê de Bacias Hidrográficas, que foi quem deliberou a favor desse empreendimento. Existe uma contrapartida da Prefeitura, mas a maior parte do recurso vem do Estado, né, desses 20 milhões de reais aí. E, a partir de abril, as duas obras devem se iniciar, e com a expectativa de conclusão ainda para esse ano, ou pelo menos, se a chuva permitir, né, a gente talvez tenha boa parte das obras, ou a parte mais relevante, seja concluída ainda esse ano. Excelente notícia. A gente sabe que são vários pontos da cidade de Taubaté que a gente precisa ser alcançado com essas obras, mas já é um pontapé inicial em alguns pontos realmente que são bem delicados na nossa cidade. Uma pergunta que a gente tem aqui também, que me mandaram: caçambas, onde e por quê? Onde eu posso ter uma caçamba? Como faz para pedir uma caçamba? Eu posso ter na frente da minha casa? Todo mundo quer uma caçamba, né? Eles querem saber quando que eu posso ter uma caçamba e o que tem que justificar. Aquelas caçambas que a Eco Taubaté coloca mesmo para o pessoal fazer, despejar lixo.
Vocês têm essa resposta? Sabe, Sodário, por favor. Aqui o município de Taubaté tem caçambas, principalmente nos bairros mais afastados. Nós temos, essas caçambas são retiradas periodicamente, então a coleta domiciliar é feita em dias alternados durante a semana, ou seja, segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, em todos os domicílios do município de Taubaté. E na área mais afastada, a área rural, foram colocadas caçambas. E estamos realizando estudos, né, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, que está com a gestão de resíduos sólidos, no sentido de modificar a dinâmica dessa coleta nessas regiões, justamente pelo fato de que muitas vezes as caçambas recebem outros resíduos que não são os domiciliares. Muitas vezes são encontrados animais, são encontrados material volumoso, como móveis inutilizados, e outros materiais de forma geral, o que compromete muitas vezes o conforto das pessoas ao redor, seja por causa de mau cheiro, ou seja por causa do excesso de volume que atinge aquelas caçambas. Fora essa questão da caçamba, que é utilizada pela limpeza pública, o cidadão, o munícipe, ele pode contratar uma caçamba quando ele vai fazer uma reforma, quando ele vai fazer uma atividade de limpeza num terreno particular. Essa contratação, então, ela é particular. O município deve realizar também um controle dessa contratação, da destinação desse material, seja feito pelo município, mediante um cadastramento. Isso é um projeto que vai ser iniciado em breve, para evitar justamente o descarte irregular, porque nós temos muitos profissionais que atuam na área de limpeza de jardins, limpeza de terrenos, e que muitas vezes acabam descartando esse material em local inadequado. Então nós vamos fazer um controle, seja desses profissionais que atuam, né, com as carretinhas, com as picapezinhas, os antigos carroceiros que nós tínhamos na cidade, que faziam esse trabalho, e que isso aí vai ser de grande valia, a colaboração de todos eles, né, no momento oportuno, quando abrir esse cadastramento, se apresentarem e, com isso, colaborar também junto com as empresas que realizam o transporte dos resíduos em caçamba, e também esse pessoal que atua nessa prestação de serviço particular. Perfeito. Nós temos mais uma pergunta a respeito desses projetos de corte de árvore. Por último, é a última pergunta. É feita uma análise pelo meio ambiente, né, pela engenheira, não sei se eu posso chamá-la de engenheira ambiental, de como fazer o corte correto da árvore, porque a gente tem bastante reclamação de cortes que deixam apenas no toco e te retira tudo. Tem muita população reclamando, achando que matou a árvore ou que acabou com o meio ambiente, né, que tira tudo, fica só o toquinho da árvore. Eles querem saber se esse é realmente o corte, a poda ideal de uma árvore. Quem pode responder para a gente? Você ou Gabriel? O corte realizado pela Eco Taubaté. Mas há uma análise antes de uma engenheira para que seja feita essa poda? Viviane, eu posso começar. Nós temos o serviço de poda e arborização no município, né, que é vinculado à Secretaria de Serviços Públicos. Todo pedido de poda e supressão de árvores são submetidos a uma análise, uma avaliação técnica pelos técnicos, inclusive por um engenheiro florestal que está lotado na Secretaria de Serviços Públicos. Esse engenheiro faz a visita e aí ele indica, ele faz um laudo, e nesse laudo ele indica as condições fitossanitárias da espécie, principalmente no caso de supressão. No caso de poda, nós temos a intervenção da EDP, que é a concessionária de energia elétrica, quando a árvore está atingindo a rede elétrica. Então, primeiro a EDP faz a intervenção,
E, em segundo lugar, a prefeitura realiza a complementação dessa poda. A poda de árvore ela pode ser por várias razões, seja por poda de formação, ou seja, adequar o crescimento dela, seja para proteger, né, muitas vezes o galho está pendendo para a via pública. Tem casos que o galho ele atrapalha a iluminação pública, ou seja, a segurança pública, e o cidadão faz o pedido, é feito o encaminhamento para esse setor técnico e esse setor faz a avaliação para realizar o serviço. Entra num cronograma de atendimento com base em prioridades, nos casos mais graves, principalmente no caso de supressão, e com relação à poda, nos casos que estão atingindo também a rede elétrica, é feita a ordem de serviço para a EDP e depois é realizado o trabalho em conjunto. Se o Gabriel quiser complementar alguma coisa. Por favor. Atualmente, né, a questão da arborização urbana ela é regulamentada através de um decreto, que é o decreto 14965 de 2019, né, 2021, se não me engano. Esse decreto, na verdade, ele regulamenta o que já estava disposto no plano diretor daqui de Taubaté, né? A questão da arborização urbana é dividida em duas categorias, né? Aqui a arborização em áreas públicas e a arborização em áreas particulares, né? Então, existe hoje, né, uma divisão, como o Coronel Sodário colocou, se a solicitação de supressão de árvore é para uma árvore que está em área pública, ele é submetido automaticamente para o crivo da Secretaria de Serviços Públicos, né, que tem o corpo técnico, tem um engenheiro florestal muito bem capacitado para poder avaliar a questão, né, do estado fitossanitário da árvore, se ela apresenta algum risco, se ela causa dano ao patrimônio público, para depois emitir um parecer favorável ou desfavorável à supressão da mesma, né? Quando a árvore está em área particular, né, aí o pedido vem para a Secretaria de Meio Ambiente, ou em questões, existe uma exceção para áreas públicas, que é quando a árvore ou o agrupamento de árvores, um maciço arbóreo, ele está em área de preservação permanente ou alguma área especialmente protegida, que aí mesmo estando em área pública, há necessidade de uma autorização, né, uma avaliação pela Secretaria de Meio Ambiente, né? Isso é feito previamente à questão operacional, né? Aí durante a operação, né, a Eco Taubaté tem também uma responsabilidade, ou a EDP também, isso por lei, há uma exigência do CREA de que sempre esse tipo de serviço seja acompanhado por um responsável técnico. Então, eles têm uma equipe técnica que faz esse acompanhamento, né? Inclusive, fomos requisitados, a prefeitura foi requisitada, né, numa questão recente aí de uma árvore que foi suprimida pelo Ministério Público, que fosse apresentado, né, a questão da anotação de responsabilidade técnica para a supressão de algumas árvores que foram feitas. Então, a gente tem muito esse cuidado, realmente, de garantir que sempre há um olhar técnico por trás das supressões, das podas, de toda a ação aí voltada ao manejo arbóreo aqui na cidade. Muito bem. Agora eu passo a palavra a Itamar de Jesus, que foi vereador na 12ª legislatura aqui na Câmara Municipal de Taubaté. Boa noite. Boa noite, vereadora Vivi, Coronel Sodário, Gabriel, Laís. Agradeço essa oportunidade de poder participar aqui dessa audiência, até porque o assunto é um assunto que realmente me fascina, é uma coisa interessante. Tudo que já foi falado aqui, essas questões climáticas, né? Eu, mais velho um pouco, só ouvia falar que tornado em qualquer outro lugar do mundo, menos no Brasil, arrasou uma cidadezinha lá, as nevascas aí pelo mundo afora, os excessos, né? Tudo está e cada vez mais dificulta, é claro, as ações do poder público. E eu, aqui na nossa cidade, eu comecei a acompanhar mais, por exemplo, eu quero até dar um testemunho. O Coronel eu conheci a época que eu era vereador, ele ainda na Polícia Militar, na ativa, mas sempre foi uma pessoa comprometida com as causas públicas, não só a segurança pública. A gente chegou a conversar várias vezes e hoje fico feliz, o senhor está à frente. O Gabriel eu conheci quando a Magali era secretária, ele participou de algumas reuniões com a gente lá, e percebi de pronto, e tenho certeza disso. É uma pessoa comprometida com a causa, é ideal dele, ele gosta disso, e isso é importantíssimo para quem está no público. Os problemas são
antes. Aqui em Taubaté eu comecei a me interessar mais ainda quando foi interditado o aterro, em 2009. E eu até hoje me questiono, a vereadora Vivi, para que a gente apresente documento questionando isso. Inclusive, me perdoe, fazer um reparo. Viu, vereadora, você falou que eu fiz um baita do estudo, você encheu minha bola aí. Mas, na verdade, o estudo meu foi que é o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos, o de 2014 e o outro mais recente, parece de 24. E é um material teórico que já está aqui, já tem para partir de alguma coisa. E a vereadora fez, na semana retrasada, um outro requerimento com relação às bocas de lobo, dos locais onde foram mais atingidos pelas últimas chuvas. E agora eu estou reiterando desse daí, perguntando especificamente, que, por exemplo, aqui nesse trabalho aqui, o último de 2024, consta um número maior de boca de lobo, 3.796 bocas de lobo. Isso é dado de 2022. Houve crescimento desse número de bocas de lobo na cidade? Nós tivemos agora, no final de 2025, um pouco antes do período chuvoso, do início, né, da estação das chuvas, uma limpeza feita pela Secretaria de Obras, que chegou aproximadamente a 4.000 bocas de lobo. Então, como é uma atividade ligada, embora ela fosse prevista no contrato da Eco Taubaté, e que houve supressões ao longo desses quase 10 anos, né, de concessão, e uma dessas supressões afetou, né, a limpeza de boca de lobo, que faz parte daquele contrato, mas a Secretaria de Obras conseguiu fazer um esforço no sentido de fazer a limpeza com o hidrojateamento, e chegou a 4.000 pontos. Eu não tenho aqui a informação exata do número de bocas de lobo que nós temos na cidade. Eu sei que agora no plano, nessas obras que vão ser realizadas, vão ser ampliados o número de bocas de lobo, principalmente nas regiões em que o desnível demonstrou, né, o desnível, e que onde provoca maior alagamento, demonstra que é necessária a ampliação da captação através de boca de lobo, para que com isso a água possa fluir, né, drenar para a canalização que vai ser ampliada. Mas o número de boca de lobo eu teria que pedir para a Secretaria de Obras exatamente. Perfeito, Coronel. Então, agora também em relação a isso, essas supressões que foram feitas no contrato com a Eco Taubaté, a cidade perdeu muito com isso, perdeu muito, e infelizmente agora eu acho até que não tem nem como repor. A questão do resíduo da construção civil. Tinha no contrato que em 24 meses teriam que fazer uma central de moagem de entulho, de reciclagem desse entulho, e isso foi suprimido e tudo mais. Deu um problema enorme, a prefeitura tinha uma área lá no distrito 1 na 2, onde hoje me parece que a Alfa Ambiental é quem está ocupando. Isso é até um questionamento também. Gostaria de saber se eles estão realmente em atividade lá, a capacidade deles de receber esse material, até quando, a licença que eles conseguiram com a CETESB está em dia. Essa é uma. E uma outra que eu queria, isso é uma outra curiosidade. Esse lixo que nós mandamos para Tremembé, para Sassa, eu tive uma informação outro dia, a princípio é oficiosa, não é oficial. O aterro lá também tem mais 2 anos de vida útil. Se isso proceder, o que nós vamos fazer com o nosso lixo na sequência? Se acaso realmente a vida útil daquele aterro for essa. Bom, a primeira parte eu posso falar, Gabriel. O ano de 2025 foi um ano de enfrentamento de uma série de questões para que a administração pudesse reorganizar e, com isso, o município poder caminhar. Esse ano, então, é um ano de uma série de mudanças, né, nas atividades, no sentido de buscar melhoria para a prestação de serviço para o município. As supressões do contrato que ocorreram nesses últimos quase 10 anos, né, de concessão,
ocorreram por diversos motivos, né? Então, na época, em 2020, teve um motivo grave, na época da pandemia, que fez com que o município reduzisse as contratações, os custos. Depois, na sequência, outras crises econômicas, mudança, né, no perfil, fechamento de indústrias, e com isso o município foi solicitando as reduções, as supressões dos serviços dessa contratação. Essa contratação está em uma consultoria, uma auditoria, sendo verificada ponto a ponto de cada fase. Realmente havia previsões de investimentos no mês 12, no mês 24, como o senhor falou, e nos meses seguintes, né, havia também a previsão dos investimentos que deveriam ser feitos e, no final, acabaram não sendo realizados no total. Hoje tem a prestação de serviço da coleta domiciliar, que ela não sofreu alteração, e alguns serviços que são realizados dentro dessa parceria, dentro dessa PPP, né, parceria público-privada, concessão, para dar conta do serviço na cidade. Em razão disso, o município, agora, neste ano, vem fazendo a ampliação da contratação, principalmente das equipes que realizam a manutenção da cidade, de capina, roçagem, né, coleta. Agora, com a nova gestão relacionada com os PEVs, que a Secretaria de Meio Ambiente vai passar a realizar, e com isso trazer os benefícios para a cidade. Com relação a alfa ambiental, ela vem sendo monitorada pela CETESB, realmente. Isso é importante porque é um órgão que tem essa incumbência de fiscalizar e de realizar, com isso, o processamento adequado com relação ao bom funcionamento daquele espaço. E com relação à gestão em Tremembé, ainda nós não temos essa afirmação oficialmente, né? E assim que tivermos, nós vamos ter que passar a adotar as medidas mais adequadas. Gabriel? Boa noite, Tamar. Muito boas as suas perguntas. Com relação à alfa ambiental, né, na gestão passada que foi feita essa concessão de uso, né, de um terreno da prefeitura, lá no Distrito Industrial do UNA 2, a alfa ambiental estava localizada ali perto do outro distrito, na verdade, ali, né, no próximo ao de Santo Antônio, ali, numa área que já havia excedido em muito o seu limite, né, a sua capacidade da licença. Então, foi uma obrigação ela sair dali, e encontrar essa área foi um alívio até para a própria CETESB, que recebia muitas denúncias da Alfa, né, que, na verdade, a Alfa já estava ali muito antes dos condomínios chegarem no entorno, né. É a mesma situação que a gente está observando agora com o transbordo ali também, que vai acontecer uma coisa parecida, né. Mas a Alfa Ambiental, ela tinha essa dificuldade, e com esse imóvel cedido a ela tem uma contrapartida da prefeitura, né, que é com relação ao resíduo que é beneficiado, mas agora ela deixa de ser um aterro, que é o que ela era, né, ela tinha uma capacidade como aterro ali, e agora ela é só uma usina mesmo de beneficiamento ali desse resíduo do RCC. Isso gera uma série de dificuldades, né? A licença de operação dela está em dia, foi concedida no final do ano passado. A gente acompanhou esse processo, a gente esteve junto com a CETESB, cobrando também da Alfa que fizesse as adequações necessárias para atender as diretrizes do órgão ambiental, mas ela tem algumas obrigações que são alguns desafios para ela, né? Ela tem de 3 frentes, basicamente, né? Ela tem que tanto pegar o material que está lá no antigo aterro dela e trazer para esse novo local para poder beneficiar, porque o material lá já não pode mais ficar lá, né? Principalmente o excedente. Ela tem que trabalhar o material também que está nesse aterro, que é um material que já estava existente, porque o terreno que foi cedido para ela é o antigo aterro de inertes do município, né? E ela também tem que receber novos materiais, né? Então, existem 3 frentes aí que ela precisa atuar concomitantemente, e é um desafio. A gente está acompanhando, né, para evitar que se torne o mesmo problema que estava ali no passado, né? A gente conversa sempre com eles para saber como é que está, né? Recentemente, no ano passado, quando ela estava alocada lá, houve um incidente de incêndio lá, a gente acompanhou, a gente chegou a notificar eles, a CETESB, a gente acionou a CETESB para ir lá também. Então, é uma preocupação nossa que
A gente sabe da importância do serviço deles como um serviço de interesse público, mas a gente tem que garantir que seja feito da forma correta e por isso que a gente acompanha muito de perto ali. Com relação ao aterro da Horizon, né, que você falou Sassa, né, acho que não sei se eu tinha ouvido falar que havia uma vida útil maior ainda, né? Acho que não era 2 anos, eu vi coisa de 5 anos para cima, mas ainda assim a gente tem que pensar no que vai fazer depois, né? A questão do aterro sanitário hoje é muito complicado porque é muito difícil se licenciar novos aterros, né? A ideia é que aterros tenham-se cada vez menos aterros, pensando na questão dos 3 R's, né? Reuso, reciclagem, né? Reaproveitamento e redução também, né? A questão da redução, reuso e reciclagem, né? E isso, a gente sabe disso, a gente vai trabalhar já, começar a estudar as alternativas para isso, né? A gente tem a gente tem o consórcio Três Rios, né, ele tem esse potencial também de fornecer esse serviço. Eu sempre tenho conversado com o Vitão sobre trazer mais possibilidades de trabalhar com resíduos, né, para a região, aproveitando que o consórcio intermunicipal Três Rios tem o Sérgio Vitor como presidente, né, o prefeito é o presidente lá do consórcio, e agora ele ampliou muito a quantidade de municípios consorciados. Então, esse tipo de atividade, né, ele é uma atividade que pode ser regionalizável, né? Você trabalhar um aterro em uma cidade que atende vários municípios e um consórcio é a melhor forma de mexer com isso, até porque a própria política nacional incentiva que seja feito isso através de consórcios, né? Então, até reiterando também a questão que o Sodário comentou, a gente realmente está fazendo uma auditoria do contrato da Ecotaubaté, né, principalmente para poder avaliar o impacto causado com relação a essas reduções, essas supressões, né? Muito disso se deve à pandemia, em 2020, que foram feitas as grandes supressões, as grandes reduções do contrato, e que, infelizmente, retomá-las é muito difícil sem que tenha um acréscimo muito elevado desse contrato, além do que o município é capaz agora de aportar, né? Mas a gente está estudando isso com muito, muito carinho, a gente está avaliando junto com uma auditoria independente, que foi contratada, para que a gente consiga garantir a maior lisura nesse processo, garantir que haja justiça, né, e principalmente seja respeitado aí o princípio da economicidade, a gente consiga retomar o serviço com a maior qualidade possível, sem que sejam onerados os cofres públicos além do necessário. Obrigado. Eu, se me permitir, mais 2 observações. Uma é com relação a essa obra em parceria com a FEIDRO, né? Aqui na Avenida do Povo. Você mencionou também o Campos Elíseos, né? O córrego do Convento Velho, né? E eu queria te perguntar com relação ali ao SEDES também, que ali está afundando tudo aquela rua, e ali também acredito que deva ter que ter a desembargador. Inclusive, a dona Laurita está aqui, o meu xará, o pastor Itamar, hoje ligou para o Lucas, ele já encheu d'água lá, estava cheio d'água ali embaixo. E o Gabriel tocou no assunto da dificuldade, e é fato mesmo, né, da dificuldade da gente mexer com Nova Dutra, com CCR Nova Dutra, com a MRS, com a Rede Ferroviária Federal, um negócio complicado. Aí eu queria saber especificamente, por exemplo, no caso nosso ali, nessa concessão nova da Nova Dutra, eles têm a obrigação da duplicação das nossas 2 marginais, a Dom Pedro I e a Bandeirante. A Bandeirante é a que aflige diretamente a senhora Laurita. Eu moro ali, mas eu moro mais próximo do fórum, na parte alta, a gente não só mais, a gente vive e conhece as dificuldades das pessoas que moram ali na parte mais baixa. Como que será que vai ser tratado isso? Se houver o alargamento, não tem como embutir isso aí na própria Nova Dutra para ela bancar isso daí também? E o outro questionamento, se me permite, Gabriel, o DAEE, ele participa com a prefeitura, é ativo no desassoreamento de córrego, curso d'água, que eu, sinceramente, eu não vejo. Se existe, eu gostaria de saber isso. Vamos lá. Com relação à Avenida dos SEDES, eu esqueci o nome dela, é Benedito Elias, alguma coisa assim. Essa avenida, no ano passado, o primeiro edital do ano passado do FEIDRO, a gente conseguiu um recurso em torno de R$800 mil. R$800 mil não é o suficiente para fazer a avenida inteira, mas a gente pegou um trecho mais crítico da avenida para a gente fazer uma obra de contenção ali.
E ainda no ano passado a gente autorizou que um empreendedor do lado de lá fizesse uma obra de contenção ali, que foi muito bem feita, por sinal. A gente acompanhou a obra de perto, porque foi autorizada por nós, aquela obra. A gente sabe, né, que houve muita supressão de árvores lá. Realmente houve uma supressão ali que vai ser compensada na própria área deles ali, que vai ter um plantio de mais de 1.000 árvores vão ser plantadas ali, árvores nativas, que inclusive é melhor do que o que estava ali, era praticamente dominado por leucenas e outras árvores exóticas, então agora vai ficar uma situação melhor do que estava, e agora ainda com uma obra de contenção ali, que para a margem de lá já está ótima, agora a gente precisa trabalhar a margem de cá também, que é onde está a avenida, né? Então, a gente está sempre buscando recursos para o córrego inteiro, né? O córrego do Convento Velho, ele tem 4 pontos críticos aqui na cidade. Tem a avenida, o próprio SEDES, né, a avenida inteira ali. A gente tem o condomínio Pontal da Amizade, que fica ali próximo da divisa com Tremembé. Tem um ponto crítico que também conseguimos recursos, foram 2,5 milhões que conseguimos via feito no mesmo edital no ano passado. A gente que já foi contemplado com esse recurso. Já estamos licitando tanto a obra da avenida do SEDES, que são cerca de 50 ou 80 metros ali de obra de contenção em Muro de Gabião, e ali no próximo ao condomínio Pontal da Amizade são 150 metros de contenção também nas 2 margens para a gente poder resolver o problema ali de erosão que a gente tem. O Parque Esperança, que também foi contemplado nesse ano, o prefeito anunciou, foi pela Casa Militar, né, foi um recurso da Defesa Civil do Estado, 2,5 milhões de reais, para contenção em Muro de Gabião, ali no Parque Esperança, que é uma rua deles que caiu para dentro do rio praticamente. Então a gente vai conseguir trabalhar nessa frente. E o outro problema é que a gente ainda está buscando recursos para ele, que é o condomínio Veredas, que fica lá no final da cidade ali. Na verdade, esse condomínio ele é de Taubaté, ele paga IPTU para Taubaté, mas o condomínio inteiro está no território de Tremembé. E o córrego em si também está em Tremembé. Então a gente está trabalhando, a gente está muito em contato com a cidade, a Secretaria de Meio Ambiente de Tremembé, para a gente conseguir um recurso em conjunto para resolver a situação ali, visto que a gente não tem autonomia para resolver o problema fora da cidade, né? Apesar de afetar um condomínio nosso, né? Então, essas obras de contenção, a gente está muito atento com relação a isso, né? Com relação a onde estão os canais abertos, né? Você comentou ali na Avenida Desembargador, né? A gente sabe desses pontos, a gente conhece o plano de macrodrenagem. Teve uma fase dele, né, em 2024, em que a empresa contratada filmou dentro dos nossos tubos ármicos aqui, para a gente poder identificar onde estavam os problemas estruturais, para poder identificar o que pode ser feito, né? A gente tem ciência, pontualmente, a gente tem feito alguns trabalhos de monitoramento para poder verificar a necessidade imediata de correção. A Secretaria de Obras está muito atenta a isso. Infelizmente, é um problema muito caro de se resolver, né? Fazer a solução da macrodrenagem completa aqui no município custa em torno de 200 milhões de reais, né? Esse é o levantamento que a gente fez. É um recurso que é impossível a gente conseguir agora, nem de fora a gente conseguiria esse recurso. Então, aos poucos, a gente está captando dinheiro suficiente para resolver um problema aqui ou ali, nos pontos que a gente sabe que tem que ter uma solução imediata, como a Avenida do Povo, Campos Elíseos, esses problemas de erosão que a gente citou, né? E aí, com relação à Dutra e a MRS, né, a Dutra, particularmente, que você comentou, essa nova concessão e essas novas obras que vão acontecer, né, elas também chamaram a atenção nossa, né? No ano passado, inclusive o prefeito esteve presente, a gente foi em Santa Isabel conversar com a presidente da CCR, e a equipe técnica dele, o secretário de obras também estava presente, a equipe nossa de engenharia, e a gente colocou na mesa justamente isso. Vocês já vão fazer ali a duplicação, vocês já vão fazer grandes obras, vão mexer embaixo também, vamos tentar ampliar a nossa capacidade de drenagem ali, porque as travessias foram construídas por vocês, né, na década de 70, eu não lembro quando que a Dutra foi construída, mas faz muito tempo, a cidade era outra, a realidade era outra. Quem estava para baixo ali, a maior parte da cidade ainda nem existia ali, ela foi crescendo e não houve esse apreço, né, pela questão do crescimento da cidade, né, pela própria CCR, né? Ela não pode ser um limitador no crescimento da cidade, ela tem que contribuir para o crescimento da cidade, e a gente entende como uma obrigação, no mínimo uma parceria, né, para que sejam solucionados esses problemas. A gente fez essa proposta. Como empresa, eles têm dificuldades em dar o sim, né? Então, eles são muito atrelados ao que está no contrato. E o contrato deles, de forma mais explícita, ele coloca a obrigação da manutenção da drenagem, né? E é uma questão de interpretação. A manutenção da drenagem,
ela também pode ser interpretada como uma correção quando necessário, né? Você tem que manter o sistema de drenagem em funcionamento. Hoje ele não funciona. Em vários pontos, em mais de 80% das travessias da Dutra aqui na cidade estão subdimensionadas. Então, a gente colocou isso, a gente vai tentar levar isso ao governo federal, à NTT. Né? Então, a gente tem estamos com um ofício já encaminhado para a NTT. A Dutra também recebeu esse ofício. A gente está tentando conseguir essa parceria. Aqui, essas obras que a gente está fazendo, a obra da Campos Elíseos, a própria prefeitura pretende trabalhar ali na travessia. Né? Aqui na região da Avenida do Povo, não. A travessia da Dutra, e a gente ainda não vai conseguir mexer nesse momento. Mas lá, a gente tem o projeto, agora a gente tem que trabalhar com eles, talvez uma agilidade na anuência, porque é uma outra dificuldade que a gente tem, né? Uma coisa é a gente ter o projeto e querer fazer, outra coisa é eles autorizarem a gente a mexer, porque é muito complicado, né? E não depende só deles, também tem que ser analisado lá na NTT, então realmente é uma dificuldade. E com relação ao DAE, né, que hoje é a agência SP Águas, né, eles mudaram de nome, eles têm algumas ações que eles fazem, né? Agora, antigamente o desassoreamento que era feito pelo DAE era quase que, né, periódico, eles sempre faziam, a gente sempre via as máquinas do DAE, né? Eu não morava aqui, mas me falava que o DAE todo ano estava limpando os córregos aqui na cidade. Eu estou há 8 anos aqui, mas falava que era bem frequente. E hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia existe um programa deles que se chama Rios Vivos, em que os municípios que têm interesse em ter essa atividade, em ter essas obras de desassoreamento realizadas no município, eles têm que aderir ao programa apresentando projetos, né? Eles apresentam um projeto, eles se colocam como parceiros no sentido de conseguir propriedades para colocar o bota-fora do material, fazer o licenciamento ambiental, fazer toda a questão do plano de concepção desse desassoreamento. E a gente já tem conseguido fazer isso, inclusive na gestão passada, ainda nessa gestão não tivemos esse acesso, mas acabamos de firmar uma adesão para fazer desassoreamento no córrego do Convento Velho, ali na região do Jardim Ana Rosa, e no córrego do Piracangaguá, próximo da Várzea, ali, depois do Jardim de Santa Teresa. Então, ele contribuiria para a vazão lá de Santa Teresa. Mas em 2024, nós tivemos ações de desassoreamento pelo Rios Vivos, lá no Rio Una e no córrego de Santa Teresa. Tivemos no Convento Velho também. Então, o Rios Vivos ele tem sido um bom parceiro, a SP Águas tem sido uma boa parceira da Prefeitura nessas ações, mas hoje é diferente. Antigamente, você só pedia, eles vinham, eles mesmos eram responsáveis e pronto. Agora não, agora a Prefeitura é corresponsável na obra, né? Inclusive, a gente tem que ter esse cuidado dos pontos que a gente seleciona, porque se a ação não leva a um resultado efetivo, a gente é questionado por isso, né? Inclusive, foi uma questão que houve um apontamento no Santa Teresa, havia sido feita a limpeza, e mesmo em 2024, e mesmo assim a gente teve um problema, né? Então, só que, obviamente, a gente sabe que o problema não foi pela questão da limpeza, foi por um acúmulo de lixo que teve ali, né? Uma questão até de educação ambiental que ocasionou aquilo. Mas, respondendo de forma resumida, sim, o SP Águas tem essas ações pelo Rios Vivos. Eu agradeço. E uma última que eu anotei aqui, esqueci, a questão da coleta seletiva. Ela continua acontecendo da mesma forma que eu, por exemplo, lá em casa faz tempo que eu não vejo. E eu deixo separado, eu tenho alguns coletores, aí, algum desses catadores aí que eu dou o material, que eu guardo plástico, o alumínio já tem um específico que vai. E o caminhão que eu não tenho visto, ou está passando e eu que não estou, o horário que eu estou, não consigo. Eu até acho que o Sodário pode complementar, mas houve uma redução também, né, da coleta seletiva para a região central, né? Tem alguns bairros que são contemplados ainda, mas houve uma redução em torno de 60% a 70% dessa capacidade. Acho que o Sodário consegue complementar. Exatamente. A coleta seletiva, que fazia parte do contrato, né, global, hoje, aliás, de uns anos para cá, ela sofreu a redução e, com isso, ela é atendida mais na região central. Ela vai até próximo ali da Vila São Geraldo, mas vem do final da Independência para cá, entre a linha e a Dutra.
mas é um trabalho que vai ser, que está sendo já monitorado. Então, nós tivemos esse enfrentamento, né, em 2025, com todo o diagnóstico realizado e as necessidades que têm que ser atendidas, e uma delas é a coleta seletiva, seja por expansão, seja por outra forma, mediante gestão dos PEVs, ou estímulo à população para realizar a destinação correta do lixo reciclável, dos materiais recicláveis. Pronto, sanou suas dúvidas, Itamar? Agradeço, Vivi, agradeço a oportunidade aí e sucesso aos secretários aí na missão aí de cuidar do nosso meio ambiente aí. Eu que agradeço, Itamar, agradeço a todos, né? Itamar me dirigiu as palavras, né, das palavras carinhosamente, mas nós nos conhecemos há muito tempo realmente, desde quando era tenente aqui na cidade, e a gente está à disposição agora na secretaria e de toda a população de Taubaté. Conheceu novinho, então, né, o coronel? Tenente, boy, acabou de sair da escola, vibrando, né, coronel? Legal. Algumas considerações finais, Laís? Tudo certinho, coronel? Tranquilo? Para mim também, todo mundo satisfeito, não chegou mais nada pela internet. Então, discutimos os temas propostos de hoje, agradecemos aí a presença de todos que nos acompanharam, o trabalho, a Dri Moura em casa também. Agradeço a Andréia, Karina, a Dona Laurita, o Itamar, todos da TV Câmara aí aqui ainda presente, Coronel Sodário, a Laís e o Gabriel, e vocês que nos acompanham sempre pela nossa rede social e também nosso canal aberto da TV Câmara. Não tendo mais nada a discutir, agradeço a todos, desejo uma noite ricamente abençoada. Muito obrigada, fiquem com Deus.